Hoje o nosso vídeo vai ser para desmistificar uma informação que está na crença popular de que todo violino antigo é bom e que todo violino antigo é melhor que o violino moderno. E como a gente vai ver nesse vídeo hoje, essa afirmação não necessariamente é verdade. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael e esse é o canal Rafael e Violinos. Para a gente começar desmistificando essa informação, a gente tem que saber a história do violino. Como o violino ganhou fama de ser o violino antigo, muito bom, um instrumento inigualável. Os violinos começaram a ser produzidos na Itália, aproximadamente no ano de 1550. E eles ganharam fama, realmente, com grandes luthiers como Stradivari e Guarneri. Eles começaram a produzir perto dos anos 1650 e produziram violinos até aproximadamente 1750. E foram violinos que têm fama até hoje. Foram tão bem produzidos, mas tão bem produzidos, que com mais de 300 anos, perduram até hoje. Os dois fizeram aproximadamente 2.000 instrumentos, além de violinos. E Stradivari nós temos ainda em torno de 600 violinos restantes e Guarneri em torno de 130 violinos. Olha só, mais de 300 anos. E aí eles começaram a ganhar fama. Eram violinos muito bons, violinos maravilhosos, quase inigualáveis, mas como a gente vai ver nesse vídeo, eles são sim igualados ou até superados por violinos modernos. Mas por que o violino antigo tem essa fama de ser bom? E será que é verdadeiramente? A história nos mostra que esses primeiros violinos produzidos por Stradivari e Guarneri, entre 1650 e 1750, eram violinos para nobreza, para realeza. Ele tinha acabado de ser inventado. A população comum não conhecia e não tinha acesso a esses violinos. Esses violinos eram caríssimos. Eram muito caros e eram destinados a reis, príncipes, nobres, que encomendavam esse violino. Vamos citar o exemplo de Stradivari. Então, ele tinha tempo para produzir cada violino. Ele investia dinheiro, ele investia conhecimento, ele adquiria o melhor material, melhor matéria-prima disponível e fazia violinos excelentes. Agora, a partir do momento que o violino se popularizou, a partir de 1700, início dos anos 1800, início dos anos 1900, o violino ficou popular. Ele era adquirido por músicos, era tocado pela população comum, por gente comum que não tinha tanto dinheiro para investir em violino. Então, eles acabavam adquirindo esses violinos de luthiers iniciantes, aprendizes, sem experiência, sem nível de habilidade suficiente e que não tinham acesso a matéria-prima de qualidade e até não poderiam utilizar matéria-prima de qualidade, senão o violino ia se tornar muito caro. Então, entre os anos 1700 e 1800, início de 1900, foram produzidos violinos bons, com certeza, muito bons, mas nós temos violinos desse período, entre 1800 e 1900, violinos ruins. E até mesmo violinos antigos desse período, muito, muito ruins, que são superados facilmente por violinos modernos. E hoje, esses violinos modernos, eles são produzidos por luthiers, não todos, obviamente, mas com alto nível de habilidade, com alto nível de conhecimento, que têm acesso à informação que antes não se tinham. Eu até tenho aqui um estudo que foi produzido pelo professor José Pedro Donoso, da USP, que mostra a vibração em cada parte do violino, que mostra que, inclusive, se o cavalete estiver numa posição, ele vai ressoar, vai vibrar numa frequência, se o cavalete estiver mais inclinado, ele vai vibrar em outra frequência, E aí fica um detalhe, com outros estudos que eu tive acesso, não toquem um violino novo desafinado. Sempre toquem um violino afinado, porque ele vai ressoar, ele vai se acomodar numa frequência errada e ele não vai produzir o melhor som que ele tem a oferecer. Então, toquem sempre o violino afinado, isso é muito importante, gente. Então, os luthiers têm acesso a material, matéria-prima de qualidade, de uma forma muito mais facilitada que antigamente não se tinha. Hoje tu pode escolher de qualquer parte do mundo, e hoje a gente sabe quais são as melhores madeiras,
para a produção do violino, eu até já tenho vídeo sobre isso no canal, eles podem lá selecionar uma madeira específica e vão receber na sua casa, vindo da Europa, vindo da América do Norte, vindo do norte da Ásia. Eles conseguem ter acesso a informação, ferramentas de qualidade e matéria-prima de qualidade para produzir violinos que são até melhores que os melhores violinos produzidos por Stradivari e Guarneri. Isso tanto é verdade, gente, que tem vários estudos que foram conduzidos nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas tem um específico que eu vou citar para vocês, que foi publicado em 2014 numa revista científica, que foi um estudo produzido na França, em Paris. Foram convidados 10 solistas de renome mundial, os melhores violinistas do mundo, para analisar 12 violinos. Entre esses 12, nós tínhamos 6 violinos modernos, violinos produzidos por luthier e material de primeira qualidade. 6 violinos modernos e 6 violinos antigos. Entre os antigos, 5 Stradivari e 1 Guarneri. Eles tiveram mais de 1 hora para analisar, para tocar numa sala de concertos com mais de 300 lugares, mais de 1 hora para tocar cada instrumento e no final eles dariam uma nota de 0 a 10 para cada um. Importante, os violinos modernos passaram por um processo de envelhecimento e a luz dessa câmara de concerto foi reduzida para que eles não conseguissem identificar visualmente qual era o instrumento moderno e qual era o instrumento antigo. E o resultado desse teste surpreendeu a todos. 6 dos 10 solistas escolheram violinos modernos, sem saber, como se fosse o melhor daqueles 10 violinos. 6 escolheram violinos modernos. E o que foi escolhido... Tem um carro de música passando aqui na frente agora. O carro de som. E o pior violino escolhido, o que recebeu a pior avaliação entre os 10 solistas, foi um violino Stradivari, que hoje vale milhões de reais. Então, isso mostra que hoje em dia são produzidos violinos tão bons ou até melhores que os melhores violinos produzidos antigamente. Mas por que a gente tem essa impressão? Por que se fala tanto que não, o violino antigo ele tem um som diferente? Ele tem um som que tem uma projeção maior. Isso, gente, é por causa da acomodação. Acomodação da madeira, acomodação do violino. Porque o violino, ele é idêntico ao vinho. Se o violino foi produzido por um bom luthier, foi utilizado nele uma matéria-prima de qualidade e ele foi bem cuidado durante os anos, um violino, ele não envelhece. Um violino amadurece. Ele é que nem vinho. Ele se acomoda, ele vibra, os poros da madeira abrem e ele vai ressoar cada vez mais bonito. Então, se vocês adquirirem um violino moderno, um violino novo, e tocar com frequência nele, cuidar dele, limpar, higienizar, cuidar do violino, ele vai ficar tão bom quanto os violinos antigos. É questão de tempo, e às vezes não precisa muito tempo. Né? Às vezes vai precisar de alguns meses para que isso aconteça, para que ele consiga se acomodar e se abrir. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro lugar, violino antigo, grande parte de nós não vai conseguir ter acesso, porque eles são escassos e o custo dele é elevado. Mas com certeza, a grande maioria de nós vai conseguir ter acesso a um bom violino moderno, a um preço razoável, que vai te dar um resultado bom ou até melhor que um violino antigo. Sem dizer que é muito mais fácil cuidar de um violino moderno. Ele dá muito menos manutenção, ele é mais forte, ele é mais estável, tu não vai ter um custo elevado, ao contrário de um violino antigo, que precisa de uma manutenção e um cuidado muito maior. E com certeza um violino moderno bem produzido vai durar muito mais do que um violino antigo, porque afinal de contas o violino antigo já tem mais de 100 anos, muitas vezes, enquanto que um violino moderno pode chegar a 100, 200, 300, 500 anos. E isso que é legal, o violino é um instrumento que, olha, essa frase eu até vou repetir porque eu acho muito bonita.
ele não envelhece, ele amadurece. Se você cuidar bem de um violino novo, um violino moderno, ele vai ficar na tua família por gerações. Vai ficar para teus filhos, vai ficar para teus netos, ou se um dia tu quiser vender, com certeza ele vai estar valorizado e ele vai valer muito mais do que tu pagou por ele. Então, às vezes a gente sonha com o violino antigo, porque o violinista é um ser romântico, é um ser clássico, ele gosta da história, né? Agora, a gente sonha e grande parte da gente não vai conseguir ter acesso a esse violino. Mas a gente tem que saber que um violino moderno pode render tanto quanto um violino antigo, vai te dar tanta alegria quanto o violino antigo, e mais importante, a gente consegue ter acesso a um bom violino produzido recentemente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo e espero ver vocês aqui no canal no próximo. Tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos.